homem, para falar a uma nação. Quero lembrar você que a palavra profética, ela é revelada dentro da Bíblia. Nunca confie numa palavra que alguém te entregue a esmo, sem condicionamento e sem direção bíblica. A palavra revelada, a revelação de Deus, ela tem que estar contida na palavra de Deus. Ninguém revela de si mesmo, ninguém tem visão de si mesmo. Quem tem visão de vultos ou de coisas que não contém na palavra, não é de Deus. Tudo tem que ser confrontado à luz da palavra. E aqui o profeta Malaquias, sendo boca de Deus que você pode ser, que você está sendo chamado para ser. Deus, como eu falei aqui no princípio, tem chamado toda a igreja para ser boca dele, para ser instrumento dele, ou seja, Deus tem convocado não só uma geração, mas em especial a esta igreja, para se levantar com uma palavra profética no meio deste mundo, no meio desta sociedade, uma palavra que exorta, que transforma, mas acima de tudo, uma palavra de amor, para que venha confrontar aqueles que são exortados, mas que estão machucados, que estão feridos. A palavra que sai da tua boca, ela tem condições, ela tem habilidade, porque a palavra que sai da tua boca, ela não é algo que vai sair do coração de um homem simples, até porque, depois que você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, o teu nome foi escrito no livro da vida, e você foi ligado ao trono de Deus, não é mais você que fala, mas é Deus que usa você. Até porque, como Deus fez, anunciou pelo profeta Ezequiel, que ele ia tirar o coração de pedra de um povo que não tinha experiência, não havia se capacitado, nem buscado a vontade, a palavra de Deus. Deus já fez essa cirurgia com a igreja Ádina, porque você não tem mais um coração de pedra, mas você tem um coração de Deus, que está pulsando dentro do teu peito, um coração de profeta, um coração de sacerdote, um coração avivado, para levar a boa, perfeita e maravilhosa palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que edifica, a palavra que transforma, a palavra que opera, mas ao mesmo tempo, a palavra que traz transformação. Como Deus trouxe para a tua casa, Deus está te levantando para fazer na casa das pessoas que Ele vai te direcionar. Vai recebendo e dando glória aí. Eu não estou falando com simples e meros mortais, até porque preguei no domingo passado. Você não foi chamado para ser apenas um mortal, você já foi chamado na eternidade passada para ser e viver de eternidade a eternidade. O corpo pode até voltar para o solo, mas na volta de Jesus, os mortos vão ressuscitar e nós seremos transformados num corpo de glória. E você está incluso. Quero lembrar que você está incluso nessa lista. Se o teu nome está escrito no livro da vida, como está lá em Apocalipse, que quando chegar o trono de justiça do Senhor, depois dos 1000 anos, depois do arrebatamento, depois do governo de 1000 anos, vai se abrir o último selo, o selo do julgamento. Mas fique tranquilo, porque o teu nome está escrito no livro da vida, e desse julgamento você não vai participar. Você vai estar junto com Ele, o autor e consumador da fé, Jesus. É disso que Jesus está falando aqui, através da boca de Malaquias. Os que temem ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Ele está falando: olha, fique tranquilo, vocês que têm os seus nomes escritos no livro da vida, quando vocês conversam um com o outro, Deus está atento ao que vocês estão falando. Quando vocês dobram o joelho e clamam a Deus, fique tranquilo, que os ouvidos do Senhor, é como o profeta Isaías, ele escreveu: olha, fique tranquilo que os ouvidos do Senhor não estão tampados, nem a mão encolhida, para que Ele possa não estender as mãos para socorrê-los, e nem seu ouvido não possa ouvir o teu clamor.
Mas existe sim um grupo de pessoas que, como se houvesse um muro que divide eles e Deus, são aqueles que vivem debaixo do pecado, vivem debaixo da injustiça, debaixo da incredulidade, porque aquele que crê no Filho de Deus, ele não peca mais. O apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, depois do Evangelho, ele diz: olha, todo aquele que crê, ele não peca mais. Todo aquele que tem a marca do sangue do Cordeiro, ele não vive mais debaixo do pecado. Sabe por quê? Porque todo aquele que crê, tem a marca do sangue nas suas vestes. O sangue de Jesus, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, me constrange, te constrange todos os dias. E toda vez que o pecado me chama, não tem aquele louvor daquele rapaz? Quando o pecado me chama, eu falo: não, você pode chamar, você pode até se transfigurar em coisas bonitas, atrativas, mas eu continuo olhando para o alto, para o autor e consumador da fé, olhando para Jesus, porque Ele me amou primeiro. Sabe o que Paulo diz ali no livro de 1 Coríntios e também Romano, quando ele fala assim: Ele nos amou primeiro? É quando eu era pecador ainda, quando eu era aquele cidadão que não tinha o nome escrito no livro do céu, eu não era embaixador de Cristo, eu apenas tinha alguns amigos que me cercavam, talvez por causa da estrutura que eu apresentava, talvez por causa do veículo que eu andava, ou talvez das roupas que eu me colocava, ou talvez do que a sociedade aonde me instalava numa posição. Então tinha algumas pessoas que me rodeavam, mas essas pessoas, elas não estavam preocupadas quem era o Wagner, elas estavam olhando apenas por uma reputação que eu defendia, porque o verdadeiro caráter do pastor Wagner, naquele tempo ainda mundano, só Deus conhecia o caráter de um homem mundano. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que o verdadeiro homem, que depois que conhece a Cristo, ele não está preocupado mais no status perante a sociedade, ele não está preocupado mais no que vão dizer sobre ele, ele só está preocupado em agradar o seu Senhor, porque foi o seu Senhor que morreu na cruz do Calvário, para que você tivesse a oportunidade de estar aqui hoje, levantando a mão e glorificando o nome do Senhor. É por isso que o Senhor ouve as suas orações, porque toda vez que você dobra o teu joelho, e você chora, e uma lágrima rola, a Bíblia diz, como eu li no início o livro de Hebreus capítulo 8 e também o 9, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de mim e de você. Por quê? Porque ele já esteve aqui e já viveu as mesmas aflições, as mesmas perseguições, as mesmas calúnias, as mesmas pedradas, foi tentado também por 40 dias ali no deserto. Eu não sei o que você tem sido tentado, talvez você tenha até cedido à tentação, talvez o Espírito Santo te trouxe hoje aqui, porque você tem cedido algumas tentações da carne, algumas tentações de visualizações a mais no teu status, ali da rede social, talvez você tenha sido tentado para se aparecer um pouco mais, mas eu quero te dizer, que quanto mais você aparece, tem que ser com uma finalidade, para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Então toda vez que você está postando alguma coisa, para que um jovem possa ver e falar: eis uma mulher de Deus, eis uma jovem de Deus, eis um jovem de Deus, eis um homem abençoado. Eu vou até procurar esta igreja, porque eu conheci o passado dele, e para transformar a vida deste homem, só pode ter sido Jesus. Então essa pessoa vai glorificar o nome de Deus e vai buscar o caminho. Qual o caminho? O caminho que vai santificar a vida dela, a casa dela, o caminho que ela vai poder perseverar e dobrar o teu joelho, porque muitas pessoas estão clamando, estão chorando, estão murmurando, estão passando por dificuldades, estão perdendo filhos, estão perdendo pais, estão perdendo entes queridos, estão perdendo tudo que um dia conquistou, estão perdidas, estão à beira de um colapso, estão com problemas não só espirituais, mas já entraram na esfera da morte, pensando até em tirar a sua vida. Por quê? Porque ainda não tiveram um encontro com o autor e consumador da fé. Mas há um motivo de você dar glória a Deus nesta noite, porque Ele está aqui na presença do Espírito Santo,
tirando as vendas dos nossos olhos, para que nós possamos ouvir, entender e compreender a mensagem de Deus, para que quando no meio da necessidade, no meio do dia mal, porque Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim: olha, quando nós tivermos que passar pelo dia mal, fique tranquilo, nós podemos até passar pelo dia mal, mas o dia mal é inevitável, ele vai chegar na minha vida, ele vai chegar na sua, não estou profetizando, é a Bíblia que diz que todos nós passaremos pelo dia mal. Por quê? Porque é o tempo, é o ciclo, mas fique tranquilo, quando você passar pelo dia mal, você vai lembrar que o teu nome está escrito no livro da vida, e que você tem pagado um preço especial para que o nome de Jesus seja glorificado, e você vai entender que todas as vezes que você foi tentado, você também foi constrangido pelo Espírito Santo a mudar o caminho, a continuar a rota que te leva à santificação e à salvação, e naquele momento você vai gritar: Abba Pai, Paizinho, eis-me aqui. E a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor vão se abrir, e as mãos dele vai se estender, e a mão daquele que não pestaneia, o guarda de Israel que não dorme, vai enviar um anjo com a sua espada desembainhada, e o tentador vai ter que correr da tua vida, o diabo vai ter que fugir da tua casa, do teu ministério, da tua chamada e do teu casamento. Sabe por quê? Porque você é uma daquelas pessoas que temem ao Senhor, e quando você abre a boca para falar algo, é algo que edifica, é algo que glorifica o nome do Senhor, e o Senhor está atento às tuas palavras e o teu mover, porque aonde você coloca a planta dos pés, deixa eu te lembrar que nesta noite Ele chega com você. Você não chega sozinho, Ele chega com você. Aonde você chega, Deus está chegando junto. Aonde você vai pegar o peso, você não pega sozinho. O apóstolo Paulo diz que o Consolador, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você vai traduzir essa palavra do grego, ele diz assim: quando o fardo está pesado, ele ajunta e pega o fardo junto com você, pega junto. Estou aqui só para te lembrar nesta noite que você nunca esteve sozinho, mesmo quando você estava carregando aquele fardo pesado, o Senhor estava ajudando você. Você não carregou aquele fardo sozinho, aquele jugo, não, o Senhor te ajudou, porque Ele te amou primeiro. Malaquias diz assim: olha, o Senhor não só atenta às suas orações, ao teu clamor, mas tem um memorial escrito diante dele. Há um memorial escrito diante dele para os que o temem e os que se lembram do seu nome. Eu sei que para muito Deus é apenas um jargão do momento de necessidade. Ah, meu Deus, ah, Deus, né? Mas na verdade Deus nunca teve no coração dessas pessoas. Deus virou apenas, né, um trevo de 4 folhas que ele carrega na carteira. É mais uma religiosidade, é mais uma lembrança por necessidade. Nunca teve experiência com Deus. Por quê? Porque aquele que já teve experiência com Deus, ele não volta para a lama do pecado, porque aquele que teve experiência com Deus, ele sempre vai se lembrar da necessidade que faz a presença do Espírito Santo na vida dele. Ele sempre vai se lembrar que sem a presença do Espírito Santo não tem azeite, e ele vai andar seco, ele vai andar choco, ele vai andar totalmente desmotivado, porque o homem que não tem o Espírito Santo, ele não tem nem o brilho, ele não é nada, ele é apenas mais um ser criado vagando pelo mundo, em busca das coisas materiais. Todo aquele que já teve uma experiência com Deus, querido, por isso que o apóstolo João afirma: todo aquele que foi chamado por Deus, todo aquele que teve experiência com Deus, ele não peca mais, ele foge do pecado, ele corre do pecado, ele corre das imundícias do pecado, ele suporta as tentações, porque ele lembra que o mestre, por 40 dias sem comer, no meio do deserto, foi tentado pelo próprio diabo, e ele resistiu. E muitas vezes nós estamos aqui, já conhecemos a experiência de Deus, que foi insuportável pela presença de Jesus,
e a gente não valoriza tudo que ele fez, mas aquele que foi tocado verdadeiramente, teve uma experiência com Deus, ele não só teme o Senhor, ele não só clama pelo Senhor, mas ele conhece as experiências maravilhosas de viver debaixo da graça salvadora e abençoadora da presença de Deus. Não peca. E o que é mais legal, há um memorial. O que é isso? Quando o profeta escreveu, eu acho que não existia nem papel, era pergaminho. O que ele queria dizer aqui ao povo de Deus é assim: ó, fica tranquilo, que tudo que você está fazendo, tem um anjo ali anotando. O Mateus está tocando violão, né? O Juan está indo no EFA, o Juan está obedecendo, né, o papai e a mamãe, está lá anotando. Mas hoje, se aqui na Ágila nós temos 2 câmeras e um telão, você tem a noção do tamanho e da excelência que deve ser a mídia celestial, a tecnologia. Eu acredito que só no olho do anjo que te acompanha, você está sendo filmado ao vivo e a cores diante do trono de Deus. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo aqui que eu acredito que só o olhar do anjo que te acompanha, você está sendo filmado e transmitido ao vivo diante do trono dele agora. Não, você não ouviu, você está passando agora, ao vivo e a cores, diante do trono celestial do Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, aquele que te fez a imagem e semelhança dele, dotou você de sabedoria, conhecimento, intelectual, emocional, capacitou você para ser santo e irrepreensível. Ou seja, Deus está olhando se você está dando glória a Deus agora aí. Aleluia! Quem pode glorificar o Deus saindo agora na mídia celestial? Irmãos, para sair ao vivo e a cores na mídia celestial, é só aqueles que têm intimidade. Porque o nosso sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele está à direita do Pai. Por mais que o diabo acuse você todos os dias perante Deus, o Senhor sempre está do teu lado lá, falando: pai, o diabo, o senhor sabe que ele é o pai da mentira. O Vini pecou, mas o meu sangue já cobriu ele. O Christian pecou, mas eu paguei a fatura dele. A igreja Ágila um dia foi pecadora, o pastor era o pior, mas o meu sangue jorrou na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que Jesus me justificou diante do trono de Deus. Jesus me justificou. Quando Deus olha para mim, Ele não vê eu. Você sabia? Quando Deus olha para mim, Ele vê o Cordeiro de Deus, imaculado, sem mácula, sem mancha. Vem cá, Vini. Quando o diabo sobe lá em cima e fala: olha, aquele pastorzinho lá, o senhor sabe o passado dele. Abre os braços. Aí quando Deus olha para mim, Ele fala: mas eu só estou vendo o meu filho na vida dele. Eu só vejo o meu filho. Ele está justificado. Obrigado, Vini. Quando o diabo acusa você diante de Deus, Deus olha para você e fala: está justificado. O meu filho justificou a igreja. O meu filho comprou a igreja. Não foi com moeda corruptível, mas com o precioso sangue que Ele derramou na cruz, pagando o preço de eternidade e eternidade, para que todos nós pudéssemos ter vida e vida com abundância.
para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não foi mérito meu, não foi mérito seu, foi mérito de Deus, porque Ele tinha um projeto com você, antes de você nascer. Antes dele criar o mundo, Ele já tinha escrito a tua autobiografia, Ele já tinha escrito o livro da tua vida, Ele já tinha desenhado um projeto maravilhoso para você. E às vezes, Lívia, nós chegamos ao mundo, ganhamos o fôlego de vida, o amor da mamãe, do papai, mas a vida é tão boa que a gente se afasta dos caminhos do Senhor. Fique tranquilo, o livro de Hebreus, capítulo 9, diz assim, que o Senhor não leva em consideração o tempo da ignorância. Então, se você já abriu a boca e confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador, pode dar glória a Deus, porque o teu nome foi escrito no livro da vida, e tem um anjo te filmando 24 horas, diante do trono de Deus. Quando o apóstolo João diz que todo aquele que tem a marca do sangue, o diabo não toca, eu vou explicar para você, é que as vestes, irmãos, as vestes elas simbolizam santidade. O sumo sacerdote, quando ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que passar pelo lavar, né? Ele tinha que passar pelas águas purificadoras, para se entrar limpo, antes de colocar as vestes sacerdotais. Eu quero te dizer nesta noite, que você tem a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, porque você tem sido lavado todos os dias, pelo lavar regenerador da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a própria presença do Filho de Deus. Ele é a palavra que nos limpa, que nos purifica, que tira toda a mácula, toda a sujeira, todo o embrólio deste mundo, e nos dá a oportunidade de vestir vestes brancas, que simboliza santidade. Por que santidade? Porque é projeto de Deus, que você seja santo, santo, é projeto de Deus, que eu e você sejamos santos, é a vontade de Deus, sempre foi, porque é da vontade de Deus que o pai, que o filho seja igual ao pai, não é isso, João Vilarém? A gente sempre quer que o filho seja até melhor do que a gente. Eu sempre oro e trabalho para os meus filhos, Robertinho, que seja melhor do que eu. Outro dia eu fui visitar minha filha e vi o trabalho dela, falei, filha, glória a Deus, porque você ficou muito melhor do que o papai, você ficou melhor, e assim vai ser o João, assim vai ser o Jean. Nós trabalhamos para isso, e Deus também trabalha todos os dias. Jesus, quando estava aqui ministrando, Ele diz, olha, o meu pai trabalha, e eu também trabalho como Ele, todos os dias, Ele não tem folga, e Deus trabalha todos os dias, para que você seja uma bênção, para que você seja igual a Ele, melhor do que Ele, para que você seja santo, irrepreensível, diante do seu trono. É um trabalhar de Deus. Por que Ele colocaria, né, um memorial diante de você? É porque todo pai tem prazer de ver o filho prosperando. Você não sabe o que Deus tem no coração quando Ele olha para a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, quando Ele olha para os jovens que assumiram uma postura de santidade, de santificação, de andar em santidade, de fugir do pecado, das injustiças. Você não sabe a alegria de Deus, porque Ele olha para você, e aí Ele olha para o Filho dEle, que Ele deu. A Bíblia diz que Deus deu o teu único Filho, para morrer no meu e no teu lugar. E quando Ele vê, lá diante do memorial dEle, porque a palavra do Senhor diz que Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente. O tentador, ele pode até ser doutor em comportamento,
mas Ele não é onipresente, Ele não está em todos os lugares. Para cuidar de você, Ele tem que colocar um monte de demoninho aí, para lá e para cá, e fique tranquilo, que esses demônios não podem chegar nem perto de você. Ele tem que usar um bináculo, um binóculo da NASA, porque se ele chegar perto de você, tem um anjo com uma espada desembainhada, dizendo: aquele que tem a marca do sangue, você não toca. Sabe quem que ele não toca? Aqueles que temem a Deus, aqueles que estão sendo vigiados e cuidados por Deus, aqueles que estão saindo diante do telão, aqueles que ouviram a mensagem e se constrangeram pelo amor de Jesus, e mesmo lembrando que um dia foi um tremendo de um pecador ou de uma pecadora, ele fala: eu tenho vergonha do meu passado, mas eu me alegro porque Jesus me amou e eu estou aqui por causa dele, e eu jamais vou voltar para a lama do pecado, porque o preço foi muito alto. Então, quando Deus olha você naquele telão, Ele olha para o filho e fala: filho, parabéns, parabéns, porque aquela igreja realmente é a noiva do Cordeiro. Mateus capítulo 25 fala das 10 virgens, e a tradição judaica, por que Jesus faz essa analogia? Sempre ele tenta trazer uma mensagem, presbítero Roberto, de uma analogia do que as pessoas conheciam e dominavam. Quando ele falava para pescadores, ele falava de pesca, ele falava de barco. Quando ele falava para os agricultores, ele falava do semear. E aqui, quando ele fala das parábolas, da parábola das 10 virgens, das 5 que estavam cheias do azeite, e das 5 nécias que estavam desprovidas da presença do Espírito Santo, ele faz uma analogia do casamento judaico, porque o casamento judaico, você olha ali por José, ele faz um contrato com o pai de José, ele está casado com Maria, e ele vai agora trabalhar, ele deixa a noiva vai se adornar, se preparar para a volta dele, que não tem data marcada, porque ele vai para constituir morada, para arrumar os seus bens, arrumar a tua casa, algo que ele possa trazer a noiva, e a noiva possa se agradar. Então ele vai, mas quando ele vem, ele já chega em ritmo de festa, porque ele vem para buscar a noiva, lavada e remida, toda agraciada. A noiva tem que estar vestida de branco, está com o seu rosto coberto, está toda vestida de púrpura e de branco, toda adornada, linda, maravilhosa, pronta para receber o noivo que foi preparar a morada. É por isso que Jesus diz assim: olha, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar a morada, para depois vir buscar a noiva. E a volta do Senhor Jesus é iminente, a volta dele está para acontecer, ele vem buscar a noiva, porque irmãos, nós somos cidadãos brasileiros, mas se você ler a Bíblia, você vai entender que nós não somos cidadãos, nós temos cidadania brasileira, nós somos cidadãos do céu, a nossa identidade, você é celestiano, você não é terráqueo, você é celestiano, querido, e é lá que nós vamos. O Senhor foi preparar a morada, Ele está para voltar, mas temos que tomar cuidado, porque das 10, 5, 50%, é isso aí, Ivan, sobe a escada, 50% não estava preparado para a volta do noivo, só 5, eu começo a entender que eu preciso orar mais. Se Jesus fez uma analogia realmente da igreja, eu preciso orar mais, você precisa vigiar mais, porque deve ter mais ou menos 50% do nosso meio aqui, que não está preparado para a volta do Senhor, que talvez nem está saindo na mídia celestial, vai precisar muito da misericórdia, da graça de Deus, mas eu tenho uma palavra salvadora para a tua vida. A Bíblia diz que todo aquele que reconhece as suas falhas, se arrepende e vem aos pés de Jesus, ele sempre está pronto para receber. O filho pródigo não foi diferente.
filho pródigo pediu tudo que era dele, nem tinha direito, mas o pai falou: filho, eu te dei livre-arbítrio, vai. Mas o pai estava orando todos os dias para aquele filho voltar. Eu quero dizer que Deus está orando, intercedendo, o Espírito Santo está intercedendo a teu favor todos os dias para você voltar para a casa do Pai, para que você possa novamente, não só ter a aliança de filho, mas também estar ali, saindo na mídia celestial, para que Ele possa fazer a palavra se cumprir na tua vida, colocar um anjo com uma espada desembainhada, e o diabo não vai mais tocar na tua vida, na tua casa, na tua parentela, nos teus sonhos, nos teus projetos. O que eu amo, Jesus, é que enquanto tem fôlego de vida, sempre haverá uma esperança. Por isso que o Senhor falou: olha, eu não vou quebrar, eu não vou esmagar a cana quebrada, usando a boca do profeta Isaías. Quem trabalha no campo sabe, né? A cana do trigo vai quebrando, a cana do soja, mas se não esmagar ela, a primeira chuva ela se levanta, ela se recupera. O Senhor falou: eu não vou apagar o pavio que fumega. O sacerdote tinha que entrar no templo todos os dias e puxar o pavio para cima e colocar mais azeite para ele pegar mais fogo. Ou seja, sempre vai ter. Jesus deixou uma palavra de esperança para aqueles que querem verdadeiramente ter uma experiência com o Espírito Santo, que querem e acreditam que verdadeiramente Deus deu o teu unigênito, para todo aquele que nele cresça, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, há um memorial diante do trono de Deus, e as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem o ouvido tampado. O teu clamor chegou diante do trono do Senhor. Talvez seja o clamor por uma oportunidade, o clamor por uma vida, o clamor por uma salvação, não importa qual seja, enquanto você estiver vivo, o teu clamor vai subir. E as misericórdias do Senhor, que se renovam todos os dias, Lamentações 3:22, são derramadas sobre as nossas vidas. Pastor, o que é misericórdia? Fica de pé aí, Solano. Foi constatado que você cometeu injustiça e você está condenado à morte. Misericórdia. Mais rápido. Quando aquele que estava condenado, justificado que devia, ele gritava por misericórdia, o rei estendia o cetro, dizendo: ele está condenado, ele merece morrer, mas eu vou estender o cetro de misericórdia e ele está livre. Ou seja, nós merecemos a condenação, porque nós erramos e pecamos, mas a misericórdia do Senhor nos alcança com a graça salvadora. Obrigado, Solano. É isso que Deus faz todos os dias. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Deus faz todos os dias, mas isso